Mas se a gente sai da esfera familiar, onde essa história acontece, e se projeta um pouco, agora já no teu trabalho profissional, quando você chega aos Estados Unidos, o que mais te impressionou logo no início? Só para orientar um pouco, talvez, a questão. Como é que foi o teu batismo na língua? O que mais me impressionou, mais me impactou ao recém chegar aos Estados Unidos foi descobrir com um certo espanto meu que todo o inglês que eu pensava que sabia não existia. Eu tinha uma experiência visual do inglês e não auditiva. Eu tinha uma possibilidade relativa de ler, não literatura, de ler textos de filosofia, de pedagogia, mas não literatura. Eu não li um jornal, tampouco. E no campo da oralidade eu não entendia praticamente nada. Então isso me angustiou pelo seguinte: no dia seguinte ao em que eu cheguei, eu comecei a me sentir perdido. Na primeira reunião que eu tive no centro, não ainda de Harvard, eu, ao voltar para casa, disse para Elza: Elza, eu acho que assumi uma posição desonesta, desleal, porque eu aceitei um convite e não falo essa língua daqui, não posso dar aula em português, não dá, e eu acho que eu não vou aprender essa língua a ponto de ter uma desenvoltura mínima. E ela disse: olha, Paulo, eu estou gostando disso daqui. A Elza, você conheceu bem, né? A Elza tinha essas coisas fantásticas. Ela disse: eu estou gostando disso daqui, não quero voltar, não tem por que voltar, nem você tampouco, pois que seja humilde e estude, e se você levar isso a sério, você falará inglês como você fez outras coisas. Entende? Agora assuma hoje a responsabilidade. Claro que eu não creio que você tenha vindo para cá irresponsavelmente, do ponto de vista subjetivo. Objetivamente foi uma irresponsabilidade, porque na verdade você não está falando mesmo. Depois que trata de superar isso. E agora, evidentemente, que ela dizia essas coisas, não, quem quer matar o outro, pois ela era cortês, era civilizado, mas dizia a verdade. E eu disse: você tem razão, e eu vou levar isso a sério. Então, comecei a ler, a falar. A primeira coisa que eu fiz foi Cambridge tem uma rede de livrarias que é extraordinária. Eu visitava todas essas livrarias diariamente e comecei a recomprar livros que eu tinha já, mas que eu tinha ora em francês, ora em espanhol, ora em português. Eu comecei a comprar tudo que eu já tinha e que era fundamental a mim em inglês. Então eu comprei Marx, comprei Sartre, Merleau-Ponty, comprei em inglês nas traduções norte-americanas. Comecei a lê-los em inglês, com o dicionário Webster junto de mim, com pacotes de fichas branquinhos, que eu chamava de fichas de leitura. Então, quando eu encontrava uma frase que eu penetrava, em que eu me adentrava e percebia a significação profunda da frase, eu aí tentava uma análise da sintaxe que fundava aquela frase e comparava com a minha sintaxe. E via que a coisa era muito diferente. Então,
Como eu tinha e tenho um domínio relativamente bom, e tenho um domínio relativamente bom da sintaxe da língua portuguesa, dos regimes verbais, das colocações, dos manejos das palavras, não, dos torneios, etc. Então começou a ficar fácil para mim isso. Então me lembro de que uma dessas coisas, a intelectual norte-americana que havia estudado na Universidade de São Paulo antes do golpe, que se prontificou de me ajudar. Quer dizer, ela me ouvia hoje, por exemplo, durante uma hora falando inglês e registrava os erros. Vou pegar as gatas. Não quer água, não? Peraí. Um pedacinho de banana e desceu tudo. Uhum. Ela registrava os erros mais absurdos. E no dia seguinte trabalhava comigo uma hora, comentando os erros. Como ela sabia muito bem português, ela dizia: olha, Paulo, a sintaxe brasileira, a sintaxe portuguesa permite isso, a nossa não. Então, Eu tenho a impressão que faltou um pedacinho aí, Paulo. Sim, ela registrava todos os erros que eu cometia na conversa de uma hora, e no dia seguinte trabalhava comigo uma hora, duas, erro por erro cometido por mim. E como ela conhecia a sintaxe dela e a sintaxe nossa, ela dizia: olha, Paulo, em português tu podes dizer isso, em inglês nunca. Um exemplo disso, eu dizia, por exemplo, em inglês, I was being invented of to be. Era a tradução literal da sintaxe brasileira. Eu estava sendo proibido de ser. No dia seguinte ela chegou junto e disse: olha, Paulo, isso não existe em língua inglesa. O pessoal nem entende. Porque num caso como esse você usa o verbo to prevent, em seguida a prevent tu usas a preposição from, e em seguida a preposição from tu usas o verbo principal no gerúndio. Isso. Aí tu deve dizer: I was prevented, ou being prevented from being, ou from becoming, from going, from doing, from speaking, from eating, from sleeping, from teaching, from loving, etc. Tu não pode dizer isso que tu disseste. Nunca mais eu repeti isso. Nunca mais. Assim, dentro de talvez um mês, dois, acrescido da leitura e das minhas notas, que eu lamentavelmente botei fora na Suíça, das fichas, eu comecei a escrever. Foi o tempo que chegou para eu iniciar o seminário em Harvard.